A Bíblia não é a palavra de Deus. A palavra de Deus é Jesus. O Verbo se fez carne, não um caderno. Essa afirmação incomoda muita gente, mas é justamente por isso que precisamos dizê-la, alto e claro. Bem-vindos ao Papo Feed Express, um espaço para quem quer ir além das frases prontas e mergulhar no verdadeiro sentido da fé. Hoje, falaremos sobre um dos documentos mais profundos e, talvez, mais mal compreendidos do Concílio Vaticano II, a Dei Verbum, sobre a revelação divina. Prepare-se. Neste episódio, vamos desafiar interpretações engessadas e redescobrir que a Palavra de Deus não é um livro, é uma pessoa viva. Começa agora o Papo Feed Express. Hoje, a gente mergulha num documento super importante do Concílio Vaticano II, a Constituição Dogmática Dei Verbum. Ela fala sobre a revelação divina. Nossa fonte é o próprio texto. A ideia aqui é entender o essencial, sabe? Como a Dei Verbum explica que Deus se revela e como isso chega até nós. Escritura, tradição, como funciona essa comunicação? Ok, vamos começar pelo básico, né? O que é exatamente essa tal de revelação? O artigo 2 diz que Deus, por pura bondade mesmo, quis se mostrar. Ele quis revelar a si mesmo e o plano dele para nossa salvação. E olha, não é só informação. Tipo uma lista de coisas para saber. É Deus se comunicando, se relacionando. Exato. E o jeito como isso acontece é fascinante. O mesmo artigo 2 fala que Deus se revela por meio de ações na história. Pensa nas obras de Deus, sabe? E também por palavras, que explicam o sentido dessas ações. As duas coisas estão super ligadas. Uma ação de Deus e a palavra que diz, olha o que isso significa. Ah, entendi. Ação e palavra juntas. Isso, um ilumina a outra. E tudo isso, essa revelação toda, como diz lá no artigo 4, encontra o ponto máximo, a plenitude mesmo em Jesus Cristo. Ele é a palavra final de Deus, ver Jesus é ver o Pai, né? Por isso, o documento é bem claro. Não tem mais o que esperar de revelação pública nova antes da volta de Cristo. Acabou ali, em Jesus. Perfeito. E diante disso tudo, dessa revelação, o artigo 5 fala da nossa resposta. É a tal da obediência da fé. Mas não é uma aceitação passiva, não. É mais uma entrega livre da pessoa inteira a Deus, consciente. Isso só rola com a ajuda da graça de Deus, claro, e do Espírito Santo. Ele que move a gente por dentro, abre a mente para acolher. Ok, então entendemos o que é a revelação com Jesus no centro, mas como essa mensagem atravessou o tempo e chega pra gente hoje? Aqui a coisa fica interessante, né? O capítulo 2 fala de dois jeitos, duas formas conectadas. O artigo 9 menciona isso, a Sagrada Escritura e a Sagrada Tradição. E as duas vêm da mesma fonte divina. Isso. A tradição, que o artigo 8 descreve bem, é algo vivo. Não é um fóssil, pensa assim. É a transmissão contínua da palavra de Deus na vida da igreja. Inclui a doutrina, o jeito de viver a fé, o culto, tudo isso. É como se fosse o DNA da fé, sabe? Guiado pelo Espírito Santo. E a compreensão disso vai amadurecendo com o tempo na igreja. E a Escritura. O artigo 9 define como sendo essa mesma palavra de Deus, só que registrada por escrito, com a inspiração do Espírito Santo. E aqui tem um ponto-chave, lá no artigo 10. Escritura e tradição, elas formam um único depósito sagrado da palavra de Deus. Um só. Esse depósito foi confiado à igreja. Elas não são rivais, de jeito nenhum, são parceiras. O artigo 9 até insiste. Receber as duas com igual respeito, igual veneração. E onde entra o magistério nisso tudo? A autoridade de ensino da igreja, o Papa, os bispos. O artigo 10 explica. O papel deles é interpretar de forma autêntica a palavra de Deus, seja a que está na Escritura ou na tradição, mas e isso é muito importante, o magistério está a serviço da palavra, ele não está acima dela, né?
Ele ensina só o que recebeu. Exatamente. Não inventa, ele guarda e expõe fielmente. Agora, entrando mais na escritura, o capítulo 3 fala sobre inspiração e interpretação. Inspiração, diz o artigo 11, significa que Deus é o autor principal, o autor último, mas ele usou autores humanos, com as capacidades deles, o estilo deles. Sim, pessoas concretas em tempos concretos. E o resultado é que a escritura ensina sem erro a verdade que importa para a nossa salvação. E para interpretar direito, como diz o artigo 12, precisa de cuidado. Não é só ler ao pé da letra um literalismo raso. Tem que investigar o que o autor humano quis dizer. Qual era o gênero literário? Era poesia, história, profecia? Qual o contexto da época, a cultura? Faz sentido. Não dá para ler um salmo como se lê uma carta de Paulo, né? Exatamente. E mais, a interpretação tem que olhar a Bíblia como um todo, a unidade dela. Tem que considerar a tradição viva da igreja e a tal da analogia da fé, ou seja, ver se a interpretação combina com o resto da fé católica. Tudo isso com a orientação da igreja, claro. E sobre Antigo e Novo Testamento? Os capítulos 4 e 5 falam disso. O Antigo Testamento, segundo os artigos 14 e 15, não ficou para trás. Ele preparou a vinda de Cristo e continua tendo seu valor. Mostra como Deus foi ensinando o povo, né? A ligação é muito profunda. O artigo 16 usa aquela imagem clássica: o Novo Testamento está escondido no Antigo e o Antigo se manifesta plenamente no Novo. É uma história só que vai se revelando. E claro, o artigo 18 reforça: os evangelhos são o principal, o testemunho número 1 sobre Jesus. Tá, muito bom. Mas e na prática? O que tudo isso significa para a vida da igreja, para o dia a dia dos fiéis? O capítulo 6 responde isso, né? A igreja venera a Escritura com a mesma reverência que tem pela Eucaristia. É o que diz o artigo 21. Uau! É vista como alimento para a alma mesmo. A base da teologia, da pregação, artigos 21 e 24. Por isso mesmo, o documento insiste muito para que a Escritura seja acessível. O artigo 22 fala da importância de traduções fiéis em várias línguas, e o artigo 25 é um chamado bem direto para que todo mundo, todos os fiéis, leiam a Bíblia, com frequência. Mas não como um estudo acadêmico frio e isolado. É para ler junto com a oração, buscando um diálogo com Deus. É aí que entra aquela frase famosa de São Jerônimo. Ah, aquela. A ignorância das Escrituras é a ignorância de Cristo. Essa mesma, citada no artigo 25. Mostra o peso que o documento dá a isso. Bom, a revelação é Deus se dando a conhecer e se comunicando conosco, e isso acontece de forma plena em Jesus Cristo. Essa comunicação chega até nós hoje através da Sagrada Escritura e da Sagrada Tradição Viva, que são inseparáveis. O magistério interpreta autenticamente essa palavra, mas sempre a serviço dela. E tudo isso para quê? Para alimentar nossa fé, nossa vida espiritual. Exato, e fica aqui uma reflexão final, que brota do próprio texto. Se a Dei Verbum, lá no artigo 8, afirma que Deus continua falando com a igreja hoje, através da Escritura e da tradição, animadas pelo Espírito, fica a pergunta, né? Como é que nós hoje, cada um de nós, e também como comunidade, podemos cultivar uma escuta mais atenta? Como perceber e responder a esse diálogo contínuo de Deus no nosso dia a dia? Fica aí para a gente pensar.